E aí, batera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas esse é um arquivo que eu tinha deixado há um tempo atrás e um aluno meu me cobrou para que eu fizesse um vídeo sobre afinação. Eu tinha acabado de comprar uma bateria nova, aí o que eu fiz? Eu gravei o passo a passo e dei umas noções básicas sobre como afinar o bumbo. Se você já é inscrito no canal, assiste, deixa aquele like já no começo, porque eu sei que você vai esquecer. E comenta alguma coisa sobre alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer posteriormente. Porque, afinal de contas, não adianta eu ficar postando conteúdo, como eu vivo dizendo, e fica bagunçado, fica aleatório. Eu tenho que fazer com que você entenda e eu participe. Porque aprender sempre é útil, mas aprender uma coisa que você já sabe ou se torna um pouco repetitiva, fica sem graça. Beleza? Então é um vídeo sobre afinação e eu espero que você aproveite. Então vamos para o que interessa. O foco aqui, você pode ver que ela tá nua, não tem nadinha. Primeiro, é bom afinar a pele da resposta. A pele da resposta, ela vai te dar a noção de como vai ficar toda a sonoridade, porque ela vai repetir o som que você faz lá na pele de ataque, muitos chamam de pele batedeira, e partindo dali, o som, a partir do momento que você bate, o som vem e volta. Se essa pele de resposta, que a gente vai colocar aqui, se ela estiver muito esticada, o som não reverbera. Ele vai e vibra numa frequência alta e assim você não aproveita o som da madeira. Então o foco é aqui. Como se trata de uma pele de bumbo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fixar ela, no caso eu vou fixar ela aqui porque é uma preferência minha. Sempre a afinação é uma questão de preferência, mas quando se trata de bumbo, e quanto maior a polegada dele, se tratando de rock, você tem que entender que ela tem que ficar mais solta. Então você vai apertar numa frequência, você vai apertar, mas não tanto. Não podemos assim dizer que vai deixar ela muito esticada ou muito solta. Mas você vai deixar numa medida que você consegue ouvir o grave sem a pele vibrar, porque aí estaria solta até demais, e sem bater e ouvir aquele agudo. Então nós vamos fazer o quê? Aqui, quando você trata de colocar a pele, você sempre tem que pegar um ponto de referência. O ponto de referência é assim. Eu pego, faço assim. Eu marco o símbolo da pele e tento alinhar ela com esse suporte aqui dos tom holders. Aqui ela vai ficar alinhada, mas no caso, se a pele não tiver nenhum nome, nenhuma marca, nenhuma referência, você faz o quê? Marca o final, o pezinho, o pé da madeira. Se aqui é o começo, você imagina que aqui é o final, você vai imaginar uma linha reta, ou você pode até pegar uma trena e fazer uma linha reta e achar o final. E aqui nesse final, você vai fazer a marcação que tem o fim do anel da pele. Isso aqui é um arco. É um arco, ele vai fazer o início todo. Ele tem um começo e o fim. Aqui tem uma junção. Essa junção você deixa bem no final na marcação. Ou você pega o símbolo e coloca no alto. No caso, se a escrita estiver assim, do jeito que está aqui escrito a Pearl, você deixa no alto.
Se esse símbolo estiver embaixo, você deixa embaixo mesmo. Mas dificilmente você vai ver embaixo. Embaixo você vai ver a marca do fabricante. Você pega esse símbolo, esse final, essa junção do anel e deixa no final. Por quê? Porque vai ficar organizado, esteticamente fica bom. E eu acho que não tem outro jeito de fazer. É uma observação minha. E é uma coisa que eu achei legal também pesquisando na internet. No YouTube você vai ver muitos caras fazendo de jeito diferente. Então essa é uma referência minha. Eu não posso falar que a madeira ela tá fazendo aquela curva no final, porque aqui você pode ver que a marcação do tom holder e bem do lado tá a junção da madeira. Então não dá para jogar na junção da madeira. No caso, se eu colocasse a junção da madeira e a marcação do furo, seria assim, ó. Aqui o anel estaria no final. E olha onde está a marcação do tom holder. Ia ficar muito esquisito. Existe gosto para tudo, então usa a estética. Vê uma forma adequada, um jeito que fica bacana. Alinha a marca ou símbolo significativo com o tom holder na parte superior, certo? Beleza. Partindo daqui, nós precisamos observar se você tem ou um anel de madeira ou um anel de aço. No caso, se tem um anel de madeira, você vai lembrar da mesma coisa. Tem a junção da madeira, então você coloca alinhado com a junção do anel da pele. Deixa as duas marcas próximas umas das outras. Como está longe aqui, você sempre quando você for colocar a pele, você vai lembrar disso. Ou a junção do metal, ou a junção da madeira junto com o anel da pele. Isso na parte de baixo do bumbo. Essa aqui é a parte superior. Essa aqui é a parte que o bumbo vai ficar em pé. Certo? Depois você vai fazer o quê? Simplesmente ajustar os parafusos nas canoas ou castanhas. Cada região tem um nome. Então aqui você vai alinhar peça por peça. Aqui o que eu vou fazer agora nesse passo? Depois de alinhado a pele, alinhado o aro, colocado os parafusos nas castanhas ou nas canoas, você vai fazer o quê? Levemente você vai encostar os parafusos para que eles se mexam somente pela chave de afinação. Então, o que a gente vai fazer agora? Ajustar manualmente. Agora aqui que está o pulo do gato. O pulo do gato é um ponto interessante que vai ter bateristas que não vão gostar do que eu vou fazer.
bateristas que vão achar isso legal. Mas para mim, o ponto mais interessante para afinar aqui ou regular, porque no caso dessa pele aqui nós não vamos esticar por inteiro, nós não vamos achar um tom ideal, um tom legal para ela. Eu utilizo um pano. Para quê? Nesse pano eu faço o seguinte: eu faço uma leve pressão no centro. Você pode ver que a pele está solta. Eu faço uma leve pressão no centro e começo a afinar. Por quê? Volto a dizer, vai ter gente que não vai gostar disso. Porém é importante entender o seguinte: quando você faz essa pressão, se a pele está meio solta ou puxada para um lado ou para o outro, ela alinha para o centro. E daqui eu parto para afinação como? Cruzada. Existem 3 formas de você afinar a bateria. Pelo menos as que eu sei. 3 formas de afinar. Uma, você afina cruzado. Você vai afinar cruzado. A segunda, afina de forma espiral. Sempre você vai afinar porquinha por porquinha, parafuso por parafuso. E a terceira é afinar por nota. Existem baterias que são as tops de linha, como a Ludwig e a DW. A Sonor também. A Sonor também é uma marca que afina-se por nota. Aí você vai pegar essa referência ou fazer delas um mix. Porém, na hora de afinar, você vai afinar por uma nota musical. Você não vai afinar por um som agradável ao ouvido. Então, essas são as 3 formas que eu achei, tanto na internet como conversando com alguém que entende bem mais do que eu, de que existem inúmeras formas de afinação. Mas essas são as 3 bases que você vai usar para tudo. Se você quiser afinar por nota, beleza, vai ficar legal. Se você quiser afinar espiral, eu não recomendo. Por quê? A partir do momento que você afina em espiral, você inclina, de certa forma, o aro mais para um lado do que para o outro. Então você vai forçar primeiro um lado, depois o outro. E quando você força mais o lado de lá e o lado de cá, o lado de cá vai ficar um pouco inclinado, mas visivelmente você não vai perceber. Então possivelmente lá na frente, se você for fazer essa afinação com uma caixa ou com um tom, por ser aro de aço, de metal, aqui é madeira, vai prejudicar a pele, vai inclinar. Se você tocar muito tempo exercendo uma força maior, ela vai estourar naquele lugar que você esticou em excesso, ou no lado que ficou mais frouxo. Por quê? O lado que fica mais frouxo, ele fica mais sujeito a deixar marca. Quanto mais você toca, mais você marca ele. Então vai fazendo o quê? Vai fazendo ranhuras na pele, ao ponto que você, quando for afinar, ou ela rasga, ou no meio da execução, quando você estiver tocando, ela vai abrir. E você vai falar, mas esse lado aqui está mais frouxo. E é por isso. Para uma pele ficar tranquila e dificilmente ela arrebentar ou estourar, ela tem que estar esticada por inteira. Todos os lados tem que estar possivelmente por iguais. Então esse é um princípio para você afinar cruzado. Porque a mesma força que vai exercer aqui, vai exercer aqui. Agora se você começar afinando sempre por aqui, quando você chegar nessa volta, toda essa força já foi para lá. E aqui vai começar do zero, só que de um ponto mais alto. Então você imagina uma gangorra, onde você exerce um peso maior sobre um lado. O outro lado vai ter que exercer mais força para equilibrar. Só que um lado já está forte, então o outro lado vai ter que compensar. E olhando a olho nu, você nunca vai perceber isso. Então a gangorra, observação minha, eu não acho isso legal. Então você vai fazer o quê? Se você me acompanhar e quiser testar isso da sua vez, você vai perceber que até a afinação vai ficar legal. Então o que eu faço? Afino, aqui eu vou exercer uma força. Eu vou começar
testando primeiro para ver se ainda não tem nenhum parafuso. Ó, você pode observar que ainda tem um parafuso meio frouxo. Outro. Zerou. Aqui você exerce a força e eu começo como? Meio giro em cada lado. Meio giro. Meio. Meio. Um. Meio. Meio. Dois. Meio. Meio. Três. Meio. Meio. Quatro. Por que eu contei assim? Porque são 8 pontos de afinação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu for afinar cruzando, eu posso contar 4 vezes e eu dei meia volta em tudo. Quando eu for contar mais meia volta, eu dei um giro inteiro. Então vamos lá. Tem a abelha ali, tem a abelha. Meio. Meio. Um. Meio. Meio. Dois. Pode observar? Agora você vai fazer teste. Aqui você vai lembrar que você já deu um giro. Meio, meio. Um giro. Vou dar mais um giro. No caso, mais meio. E continuar testando. Meio. Você vai perceber que quanto mais você alinhar dessa forma, as bordas elas não vão puxar nem para um lado nem para o outro. Se você já afinou e já percebeu isso, é normal. Por isso que eu uso a mão. Eu não solto um peso exagerado aqui. Eu simplesmente seguro ela no meio para que ela não corra nem para um canto nem para o outro, porque às vezes você olha na caixa e percebe que um canto está mais distante do que o outro. Aquilo ali é normal. Só que se você colocar o pano no meio, você consegue evitar isso e consegue perceber visivelmente, consegue ajustar de um lado para o outro para que ela fique centralizada. Porque uma vez que você acostumar com a pele forçada ou para um lado ou outro para o outro e começar a tocar muito, até você vai esquecer e depois você vai observar que aquele cantinho que você via mais espaço, ela pode abrir ali. Por quê? É o lado que mais está sendo exercida a força. Então você puxou mais daqui, lá ela apareceu, aqui ficou certinho, lá ficou sobrando. No caso, faltando. No caso aqui eu dei um giro e meio. Pra mim, tá filé. Bora pro outro lado? Aqui funciona do mesmo jeito. Você vai colocar
você vai marcar o símbolo na parte superior e a junção do anel na parte inferior. Essa é a parte do topo, essa é a parte de baixo. No caso, essa aqui é a pele batedeira. E um fato interessante que eu esqueci de mencionar é que tanto a pele de resposta como a pele de ataque, elas têm um anel abafador. Esse anel abafador funciona como? A partir do momento que você estica muito a pele ou não, quando você vê ela toda alinhada, esse anel abafador vai dar aquela segurada no som. Então você vai tocar e você não vai ouvir a pele vibrar tanto. Ela vai vibrar só para ouvir o som da madeira. Porém, ela não vai ficar vibrando à toa porque ela tem esse anel que vai abafar. E essa é uma sacada boa tanto para segurar som quanto para ouvir o grave ou o som do instrumento. Porque aí ele não fica reverberando em qualquer cliquezinho, qualquer estalo, qualquer barulho, ela fica vibrando à toa. Porque, por exemplo, se você falar perto, você não vai escutar. Porque tem um anel para abafar. Aqui um ponto interessante para você observar é o seguinte. Existem aros que você vai comprar de madeira ou de metal que eles vêm com essa lixa aqui. Essa lixa nada mais nada menos é do que para você encaixar o suporte do pedal. Então você vai apertar o pedal aqui e ela vai segurar tranquilo. E tanto quando você fizer os movimentos de pedal, as técnicas de pedal, ela vai segurar na madeira, não vai estragar a madeira. Você pode ver que a madeira aqui está toda bem tratada, polida, tal, passou um verniz, está tudo bonitinho. Se fosse somente o pedal aqui, ia acabar com essa madeira, ela não ia durar muito, ou ela ia ficar toda zoada. Então essa é uma sacada legal. Se você tiver anel de madeira e não tiver isso, compra uma lixa, cola em cima e prende. Porque senão você vai acabar com a madeira. No caso aqui, ela tem a junção numa parte diferente. Você não vai colocar a junção no final, pelo fato disso aqui. Então, bora pro processo. Agora nós vamos fazer o quê? Mesmo processo. Um giro e meio.
importante analisar é o seguinte: quanto mais você praticar a afinação, mais detalhes você vai perceber. De início, assim, já nos primeiros dias, você não vai perceber rugas, um som diferente de um ponto de um parafuso de outro. O que mais? Se você ouve alguma coisa vibrar, por exemplo, no caso isso aqui está vibrando por causa do quê? Do parafuso do tom holder. Mas ao longo do tempo você vai conseguir perceber detalhes pela prática. Pelo fato de ainda ter ruga, você compara sempre um lado com o outro e vê se o outro lado também tem ruga, que aí você percebe que os dois precisam ser alinhados. Você observa outros pontos também para ver aquele detalhe se a pele está mais levantada de um lado do que do outro. E nisso é prática. Porque aqui nós fizemos 1, 2, 3 voltas. Porém, você ainda percebe rugas. Só que aqui o foco é o quê? Som. Isso aqui é um som mais grave, um som mais agudo, os dois lados parecidos. Isso é gosto. Então, agora a gente faz o quê? Inclina ela. E faz o teste. Observar os pontos principais para observação. Aqui tem uma pele cortada, aqui não. Então aqui o som pode ser mais grave. E uma coisa também importante quando você for, no caso se a sua pele for cortada, colocar um paninho ou uma toalha lá dentro para segurar a vibração dessa pele e dessa. É legal porque você escuta o grave, mas você não fica escutando ela reverberar. Você não escuta o som de um lado e do outro. Então quando você põe um paninho que encosta na superfície de lá e na superfície de cá, você tem um som mais controlado. Fica legal? Fica. Principalmente num bumbo desse tamanho. Mas geralmente quando você vai em qualquer estúdio, os caras colocam um pano para dar uma controlada no grave. Então aqui o que tem? No caso, o fabricante mandou isso aqui. Mandou essa almofadinha legal. Porém, ela pega só um lado. Imagina ela aqui, lá no fundo. Ela pega só um lado. Esse lado fica faltando. Então você pode fazer o quê? Pega uma coberta velha. Ou um pano velho. Não precisa estar sujo, mas se você não usa ele para outra coisa, coloca ele nessa superfície encostada aqui. Mais ou menos nessa ideia. E outra aqui. Com essa ideia. Porque você tem um som controlado. Aqui quando você bate, o pano ele vai fazer esse movimento e voltar. Ele não vai matar a pele, não vai matar o som da madeira. Ele vai bater. Quando você bater com o bumbo, ele vai fazer esse movimento e voltar. E aqui, o som vai ficar controlado porque você não está batendo nada aqui. Simples. É útil? Com certeza. Porque ajuda você a perceber o som da bateria, o som do instrumento. Fica legal e não fica aquele som ecoando se você toca num lugar, por exemplo, na igreja. Não fica aquele som chato incomodando todo mundo, porque a frequência ela vai, bate na parede e volta. O nome disso é reflexão. E vai te ajudar pra caramba a ter um som legal. Então, se você achou que o som do bumbo ficou legal, testa sem almofada. Se você achou que ficou ruim, dá mais meia volta, fica os dois igual, para não ficar com alturas diferentes, porque aí dá um mix meio estranho. Seria como se você
conversasse com um amigo falando alto e ele tá falando baixo. A percepção fica diferente, incomoda. Para você que tá tocando, você acostuma. Mas aí você treina o seu ouvido errado. Então é bom ter essa prática. Se você for puxar, afinar desse lado, afina desse também. Ajuda muito porque você fica com o ouvido igual. Pra mim tá perfeito. E aí, o que você achou do vídeo? Foi bom pra você? Eu espero que você aproveite. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, eu tenho que aprender a falar isso bonito. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque quem sabe pode ser um vídeo seu da próxima vez. Então deixa um comentário, comenta aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!